Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante e neste vídeo a gente vai falar sobre dinheiro. Vamos falar do balanço, vamos falar do aporte de John Textor. O Botafogo teve um aumento de 257% de aumento de receitas em 2023. O John Textor fez um aporte de 114 milhões ao Botafogo, um aporte que estava previsto em contrato. Vamos falar também sobre as lesões de Matheus Nascimento. Matheus passou por uma cirurgia na última terça-feira, e o Tietê, né, que foi internado com dores abdominais. Ainda não temos nenhuma atualização sobre o estado de saúde do atleta, que está fora desse jogo contra o Vitória. Quarta-feira, não, hoje é quarta-feira, dia 1º de maio, feriado. Amanhã, dia 2 de maio, o Botafogo enfrenta o Vitória no estádio Newton Santos às 19 horas. Todo mundo no estádio, né, meu irmão? Vambora que o Botafogo está embalado. Antes de pedir o like para vocês, queria agradecer por vocês terem chegado junto. A gente tinha colocado uma meta nesse mês de abril de chegar nos 60 mil inscritos e a gente conseguiu no último minuto. Como tudo na vida do Botafogo, do botafoguense, na minha vida, é sempre ali no final que a gente consegue, mas foi muito legal. Agradecer demais, né, pela audiência. As últimas lives têm bombado muito. A live de ontem foi muito maneira. Quem não teve a oportunidade, assista, com o Rodrigo Pian e Leandro Moura. Deram aula sobre futebol. Agora sim, vou pedir o like. É muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês ativarem as notificações. E vou pedir para vocês se inscreverem, porque passamos dos 60, agora queremos chegar nos 70, porra. Estamos aí agora com 60.030, ou seja, faltam 70 para a gente chegar aos 60.100. Vem com a gente, de pouquinho em pouquinho a gente vai chegar lá. Além disso, tem o plano de membros do setor visitante a partir de R$ 5. Joaquim Marques. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem, Depp, e você? Tudo certo, graças a Deus, tudo bem. Daqui a pouquinho vou aproveitar esse dia de sol, no feriado, dar uma volta com a namorada, mas antes a gente vai falar aqui sobre grana. Olha só aqui, rapaz, vamos começar falando do aporte, né, que o John Textor fez ao glorioso Botafogo. O Textor fez esse depósito de 114 milhões, aqui é a matéria no GE, ontem à noite. Nesse momento eu estava na live com o Pian, e foi uma live que a gente só falou do Botafogo, só falou de Arthur Jorge, então não tinha espaço nem para a camisa, nem para essa parte financeira. Aliás, quem quiser saber da minha opinião sobre as camisas, tem o setor Fashion Week, é só ver. Ontem foram 2 lives. Aqui, o John Textor fez esse aporte, né, 113,9 milhões. A informação foi disponibilizada pelo balanço financeiro do Botafogo, né, divulgado primeiramente pelo jornal O Lance. Né, o contrato de compra da Sociedade Anônima do Futebol descreve que Textor precisa investir no mínimo 350 milhões em 4 anos. Esse valor será dividido em 4 aportes. Então, teve um primeiro aporte de 100 milhões realizado, um aporte de 102,2 milhões também realizado, esse aporte agora de 114 milhões também realizado, e ainda falta em 2025 um aporte de 50 milhões de reais. Deixa eu colocar aqui na tela também uma matéria que saiu no jornal O Globo, mas eu vou botar aqui o link do Fogão Net, né, que o Botafogo teve 570 milhões de reais em receitas em 2023, um aumento de 257%, revela o blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo. O balanço de 2023 foi apresentado na terça-feira, né, e o primeiro da gestão Anderson Santos, novo CFO do Botafogo, é um diretor de finanças. O aumento significativo das receitas se deve, sobretudo, ao Match Day, receitas em jogos, as receitas de transmissão e a arrecadação recorde de patrocínio e de bilheterias na campanha do Campeonato Brasileiro. Tem aquele dinheiro que entrou da Liga Forte Futebol, né, o Botafogo que vendeu 20%, né, dos direitos nos próximos 50 anos, e aí algumas pessoas podem até questionar, confesso aí também que não é muito da minha área, mas fico ligeiramente preocupado também. Mas o Botafogo, além desse dinheiro, conseguiu incrementar aí o seu orçamento, as suas receitas,
com faturamento em bilheteria, né? Teve o patrocinador. O patrocinador, que é a Parimat, né? Que chegou no Botafogo, era um dos 5 maiores do país, e agora até já está um pouquinho defasado em relação ao que os outros clubes estão recebendo, porque teve um boom. E acredito que, assim, na próxima renovação, o Botafogo vai ganhar muito mais, porque é um Botafogo que disputou títulos, que esse ano, se Deus quiser, vai disputar títulos também. Está disputando Libertadores e espero que em 2025 volte a disputar Libertadores também. Então, a gente ganha ali 27 milhões, não é nada impossível a gente ganhar 50, 55 na próxima renovação. E aí o Botafogo aumentar ainda mais as receitas. Tem a questão também, né, do Botafogo, que não tem praticamente categoria de base. A gente não consegue grandes vendas. E aí, deixa eu colocar aqui na tela, só para efeito de comparação, né, o Atlético Paranaense arrecadou quase 900 milhões de reais, quase 900 milhões. E aí também entra esse dinheiro da Liga Forte Futebol, que o Atlético Paranaense também faz parte. Mas olha só que absurdo isso aqui, Joaquim. Né? A arrecadação de 2023 foi impulsionada principalmente pela receita com atletas. 228 milhões em vendas, impulsionadas pela venda de Vitor Roque ao Barcelona, fechado em 40 milhões de euros fixos. Né? O clube já recebeu 160 milhões de reais pelo atacante. Aí venderam o Abner para o Bet por 30 milhões, o Kelvin para o CSKA por 24 milhões e o Terãs para o Pachuca por 13,6 milhões. Então, assim, é um Botafogo que tem potencial, né, para conseguir ainda mais dinheiro. Se tivesse faturado aí a premiação do Brasileirão, né, se tivesse ganhado, ia ter muito mais dinheiro. Então, assim, títulos, venda de jogadores, match day, patrocínio, dá para perceber que o Botafogo tem potencial para arrecadar muito mais, né, para ser um clube ali lucrativo. Vai dar prejuízo nesse início, e estava até vendo aqui, né? O Medeiros falou muito bem no Twitter, né, o Medeiros, que é um cara da área. Porra, olha só o custo com o futebol. Deixa eu colocar aqui na tela. O custo com o futebol do Botafogo tá um negócio absurdo. Você vê aqui, ó. O custo operacional do futebol do Botafogo em 2023 foi de 412 milhões. Em 2022 foi 257 milhões. Aí ele fala que dentro do custo estão os gastos com folha de pagamento dos atletas, pagamentos de compra de jogadores, entre outros. O Botafogo, diferente do Cruzeiro, não cortou custos. Está sendo um dos clubes que mais investem no Brasil em contratações e pagamento de salário, acreditando que um time forte fará com que o clube esteja nas primeiras posições nas competições mais importantes e, consequentemente, o clube terá um aumento de receitas com bilheteria, patrocínios, premiações e até venda de atletas. A estrutura muito sólida da rede multiclubes da Eagle Football Group permite que, nesse início, o Botafogo tenha prejuízos sem afetar a holding como um todo. Espero que o Botafogo consiga, né, ser um clube superavitário aí com o passar do tempo, Joaquim, porque agora que eu vejo a gente gastando 412 com futebol, óbvio que não é só salário, mas, pô, imagina voltar a virar pobre de novo. Não tem mais condição, cara. Pô, ia ser uma depressão tremenda, assim, dar esse gostinho de ser um clube que gasta muito dinheiro para depois não gastar mais. Então, para o torcedor chegar junto, virar sócio, engajar aí as redes sociais dos patrocinadores do Botafogo, e falo da Parimat, mas falo das outras também, da Reebok, comprar produtos oficiais, tá sempre envolvido para a gente fazer um Botafogo cada vez mais forte e um Botafogo que consiga caminhar pelas próprias pernas, né, Joaquim? Depp, é verdade, e é um negócio engraçado que a gente fica aqui lendo essas coisas, que o Botafogo gastou 20 milhões de euros para contratar o Luiz Henrique, que o Botafogo gastou 400 e tantos milhões no Isso ano para manter o... tá? O do Luiz Henrique não entra nessa brincadeira, não. O Porque Matheus o do estava Luiz falando isso no Henrique vai Twitter. entrar no do ano que vem. Mas a gente fica vendo essas coisas, aí o Não, Botafogo o gastou... Matheus falou que o do Luiz Henrique é um dinheiro maluco do Textor, né? Não é um dinheiro contabilizado do planejado ali. Botafogo. Exatamente, desse aí, dos aportes e tudo mais. Mas aí a gente fica vendo essas notícias, esses valores, o futebol do Botafogo custando 400 e tantos milhões no ano. Você dividir isso aí por 12, né? Ver o valor por mês, né? É um negócio impressionante. E a gente fica até meio deslumbrado, né? Meio emocionado. Parece até que o dinheiro é nosso, né? A gente fica feliz com isso. Aí eu entro lá no meu aplicativo do Itaú para pagar minha conta de luz e caio na realidade, né? Volto para o mundo real.
Pô, pelo menos em alguma parte da nossa vida a gente é rico, né, cara? Por um negócio que a gente torce, né? Pô, a gente ser rico aí. Só da gente ter uma vida confortável, cara, a gente já tem que agradecer a Deus. É Que o Botafogo verdade. continue nessa caminhada aí, cheia de ouro pelo caminho. É verdade. Agora, assim, a gente não é especialista nessa questão das finanças, mas eu confio no John Textor, porque, como a gente já falou em outros vídeos, o que ele promete, normalmente ele cumpre. Eu não me recordo agora dele ter deixado de cumprir alguma das promessas dele. A gente está vendo aí em campo que o trabalho dele dá resultado, que esse dinheiro está sendo bem gasto, ao contrário de uns rivais por aí, né, que gastaram fortunas bem parecidas com a nossa e estão brigando para não ser rebaixado. E então eu acredito, eu confio no trabalho dele. E além disso, a gente ainda pode observar algumas coisas que para o leigo fica fácil. A gente pode não entender profundamente a questão das finanças, mas tem alguns detalhes. Eu lembro, assim, eu não vou lembrar o valor exato, mas eu lembro que o Botafogo pré-SAF estava com arrecadação de acho que no máximo 200 milhões, acho que não chegava a 200 milhões. Quer dizer, a gente vê hoje, 2 anos depois, né, o Botafogo com arrecadação de 500 e tantos milhões, e isso sem ter essas vendas loucas aí das categorias de base, como o Atlético Paranaense tem, como o Palmeiras tem, né, que aumenta muito ali a quantidade de dinheiro no caixa. Você vê um clube como o Atlético Paranaense arrecadando 900 milhões, isso dá um alento para a gente de que a gente, num futuro próximo, a gente pode estar parecido com isso, né? Porque o Botafogo está se colocando num patamar diferente. Pelo que a gente está vendo, esse início de brasileiro, aquela arrancada do ano passado não foi um acaso. A gente está aí de novo na liderança. E para mim fica cada vez mais claro que o trabalho do John Textor é fazer o Botafogo ficar forte e ganhar dinheiro, não só porque ele está botando dinheiro, mas fazer o Botafogo conseguir, ao longo do tempo, andar com as próprias pernas e gerar as próprias receitas, sem ele precisar ficar ali igual o papai e mamãe dando mesada para o filho, né? Olha só, você falou do negócio, enquanto você estava comentando, eu fui buscar. Negócio aleatório, não estava programado para entrar, não. Mas você falou das receitas antigas, do faturamento do Botafogo. Aí eu achei esse gráfico aqui do GE, que mostra a relação entre receitas e dívidas no Botafogo. Isso em 2014, aqui, ó, faturamento de 151 milhões. Em 2015, 115 milhões, o Botafogo estava na Série B. Em 2016, 160. Aí em 2017, loucura para os padrões do Botafogo, 238 milhões, mas foi um ano de Libertadores. A torcida chegou junto. Em 2018, 183 milhões. E aí, assim, depois tem pandemia, depois tem Série B também, então não deve ter aumentado muito, mas para a gente ter a noção da proporção da dívida também, né? 851 milhões, 756, 723, aí voltava para 752, depois a gente viu que foi parar em 1 bilhão, né? O Botafogo tinha as receitas assim cada vez diminuindo mais, né? Ainda mais com essas quedas para a segunda divisão. E muita Que penhora, loucura. bloqueio, né? Muita penhora, bloqueio. E outra coisa, né? A gente consegue perceber, também não precisa ser nenhum especialista, que o Texas está gastando muito mais do que aquilo que está assinado em contrato, né, Joaquim? Com certeza, com certeza. Né? Os valores iniciais ali de contrato, porque o torcedor acaba ficando muito ali na cabeça dele aquela coisa do valor que o cara gasta na contratação do Luiz Henrique, ou quem foi, do Vitor Sado, enfim, seja de quem for, né? Pagou 10 milhões, pagou 20 milhões, e isso fica muito na cabeça do torcedor, só que o torcedor esquece que tem a folha salarial, que deve ser aí, eu não sei o valor exato, não sei se nesse balanço fala disso, mas a folha salarial do Botafogo deve estar na faixa de 14 milhões por mês, 13, 14 milhões por mês, né? Tem as obras em centro de treinamento, no Lonier, obras relacionadas à categoria de base. É muita coisa que fica fora do nosso campo de visão. A gente pensa muito nessa coisa das negociações de jogadores e esquece do resto. Então é muito dinheiro, cara. E assim, a gente não vai deixar de cobrar o John Textor, a gente não vai deixar de dar uma cornetada quando for necessário, como a gente fez recentemente falando do planejamento do início desse ano.
Agora, a gente tem que também ser justo, né? E reconhecer que o trabalho do cara é muito legal. E assim, eu não sei o que seria do Botafogo hoje se a gente não tivesse o John Textor. Pois é, pois é. E você vê os rivais nesses comentários aí sobre o balanço, aporte e tal, os rivais falam, porra, o Botafogo deu sorte, pô, a SAF do Botafogo é a melhor. Esse negócio de a melhor, é pior, né? Sinceramente, a gente vê que tem umas que realmente estão bem mal, mas a do Bahia também tem tudo para mandar muito bem lá. O Bahia, inclusive, zerou as dívidas trabalhistas agora. O Bahia que a gente vai ver cada vez mais forte com o Grupo City, mas a gente pode dizer que o Botafogo deu sorte de ter o John Textor. Agora, Joaquim, vamos falar sobre Matheus Nascimento e sobre Tietê, né? Deixa eu colocar aqui na tela. Primeiro o Tietê, e bem legal você ver, né, os companheiros do Tietê, do CT, os companheiros do Tietê aqui, ó. Visitar, né? Tietê recebe a visita de companheiros de posição no Botafogo Hospital. Aí você tem o Danilo, o Marlon e o Gregory, que foram lá visitá-lo, né? O Tietê foi internado para investigar dores abdominais, vai passar por uma série de exames e não tem previsão de alta, tá fora do jogo. Uma outra atualização do boletim médico do Botafogo é a do Matheus Nascimento, né? Matheus Nascimento, que foi operado com sucesso na coxa, que foi uma lesão grave, né? Prazo de retorno segue em 4 meses. Aqui a informação do Botafogo. O atleta Matheus Nascimento foi submetido a uma cirurgia para reparo de lesão no músculo posterior da coxa direita. O procedimento realizado nesta terça foi realizado com sucesso e o atacante iniciará nos próximos dias a recuperação. O prazo de retorno segue inalterado. O Matheus a gente já estava ciente, né? O Tietê que é uma surpresa, mas, cara, tem tanta gente ali no meio campo, e a gente fala em Gregor, a gente fala em Danilo, a gente fala em Marlon, pô, tem o PK aí também, né, que tá passando meio batido, ninguém fala nada. De repente pode ser uma oportunidade para ele conseguir voltar a ganhar ritmo, ganhar confiança e se envolver mais nessa rotação dos volantes, né? Com certeza. Assim, eu cá com os meus botões, eu fico assim querendo, né, ver um pouco mais do Patrick de Paula em campo, jogando pelo Botafogo. Agora, o Arthur Jorge, a gente vê que ele está fazendo questão de motivar os jogadores e rodar o elenco para todo mundo ter oportunidade, mas com o Patrick de Paula a gente já deu para ver que ele não está tão empolgado assim, né? Ele o utilizou muito pouco. Pode ser, Normal, né? talvez, pode ser pela Normal. questão da lesão que foi muito grave, ficou um ano E da parado e tal. concorrência. Oi? E da concorrência. Sim, sim, mas eu acho que isso pesa muito o tempo que ele ficou parado, talvez Né? para ir dosando e voltando aos poucos para não dar nenhum problema. Mas eu tô muito curioso para ver o Patrick de Paula jogando, porque, cara, eu acho ele um excelente jogador. Se ele tiver com a cabeça, com foco ali em jogar bola, eu acho que ele vai ser muito útil. Agora, é uma pena, né? Tomara que não seja nada grave em relação ao Tietchan, é uma peça importantíssima, apesar da gente saber que a gente tem reposição à altura hoje, mas torcer para ele voltar logo. Em relação ao Matheus Nascimento, eu acho que isso aí foi o que a situação ficou pior, porque não só pela lesão, que a gente sabe que é sacrificante para o jogador passar por isso, ter que fazer todo o processo para recuperar e tal. Agora, o Matheus Nascimento perdeu o bonde, né? Porque quando ele voltar, o Igor Jesus já vai estar aí. Quer dizer, então a gente vai ter o Tiquinho Soares de titular, o Igor Jesus vai ser o reserva, eles provavelmente vão se revezar ali de acordo com o calendário, com a necessidade dos jogos. E a chance do Matheus Nascimento, o cavalo passou selado e ele perdeu, né? Pois é, cara. O moleque ainda tem azar. Bom, rapaziada, é isso. Ficamos por aqui. Deixa eu só fazer agora o merchan aqui do setor. Simples reserva. Acabou a live. Acessa o QR Code. Tem o link na descrição também. Entra na loja da Simples. As roupas são lindas, maravilhosas. Você vai se encantar. Aí você escolhe, coloca no carrinho e tem o cupom do setor visitante, o cupom Setor10. Além disso, também tem aqui embaixo, né, do lado da barba do Joaquim, o QR Code da Parimate. Parimate, que é patrocinadora oficial do Botafogo, patrocinadora master e parceira aqui do canal também. E
Para os novos usuários, se você não tem cadastro, você entra nesse link acessando o QR Code ou o link que também está aqui na descrição, faz um novo cadastro, novo usuário, aí você vai fazer um depósito. O depósito, se você fizer até R$ 500, a Parimat te dá 100% de bônus. Então, você depositou 100, acaba ganhando mais 100 e fica com 200 para apostar. Lembre-se sempre, apostem com responsabilidade, pelo amor de Deus, não vão perder o dinheiro que vocês não têm. É o que eu faço aqui, vou assistir um jogo, bota ali 30 conto, né, para dar um molho ali na partida, né, para você, pô, o jogo de Champions, hoje tem Champions, né, o jogo do Dortmund contra o Paris Saint-Germain, e eu vou botar trintinha no Dortmund, porque eu tô achando que na casa, aquele paredão amarelo ali, não tem como pro Paris Saint-Germain, e aí o jogo vai ficar bem mais legal para mim. E vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Beleza? Joaquim, um grande abraço, meu amigo. Valeu, grande abraço.